bora falar do Atlético. Gil, conta pra gente como foi essa quinta-feira do Galo. Mais um treinamento lá na cidade do Galo, Rafa. Mais uma vez também, boa noite, cara. Boa tarde. 5 e 7. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Mais uma manhã de treinamentos na cidade do Galo, comando ali do técnico Filipão, preparando a equipe pro jogo contra o Curitiba no domingo, Arena MRV, 6:30 da noite. As informações: Igor Rabelo liberado 100% em relação àquela lesão que ele sofreu na coxa no início de agosto, pode reforçar a equipe, pelo menos ser relacionado para a partida contra o Curitiba no próximo domingo. Além disso, o volante Otávio está de volta então, depois de cumprir suspensão contra o Internacional. Inclusive, essa deve ser a única alteração da equipe sob o comando do Filipão para a partida contra o Curitiba em relação à última rodada, mas a gente vai poder discutir isso e muito mais aqui na FM O Tempo daqui a pouco. Breno Galante já tá com a gente? Daqui a pouquinho o Breno... não, já tá aí, ó. Tudo bem com o senhor, Breno? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Edmara, Seabra, Lélio, Giovana, turma de casa. Já tô por aqui curtindo esse calor de Belo Horizonte. Vocês estão nessa vida boa aí no estúdio, nesse ar-condicionado. Saudades, viu? Vou pintar por aí essa semana. Quem sabe amanhã, pra poder só dar uma refrescada. Essa semana, no caso. Vamos sextar amanhã, Breno. Só dá amanhã, viu? Só amanhã. Amanhã. Pronto. Amanhã, então, Breno Galante conosco aqui, direto dos estúdios. Gil, a gente falando ali sobre o Atlético, e eu tava até acompanhando a entrevista, o Everson foi o atleta que concedeu a entrevista coletiva hoje na cidade do Galo, bate-papo ali de pouco mais de 13 minutos, conversando com os nossos colegas. O Breno também fez pergunta pro Everson hoje, ele que falou alguns pontos interessantes, principalmente sobre essa mudança do Galo, né? Depois de um início ruim com o Filipão, a melhora que teve o time, né, gente? É isso, a gente vai poder ouvir o que disse o goleiro Everson na manhã de hoje, ali depois do treinamento na cidade do Galo. Vamos começar ouvindo o que o Everson disse sobre o Atlético ter ou não uma pressão extra para jogar contra o Curitiba nesse domingo, sabendo que a equipe é lanterna do Brasileirão e o Galo ainda vai estar jogando em casa. Vamos ouvir o que disse o goleiro do Galo. Boa tarde. Se jogar no Atlético, você vai ter pressão para vencer todos os jogos, independente se é jogando dentro da nossa casa ou fora. A gente sempre vai ter a pressão e a pretensão de buscar a vitória por defender uma grande equipe, um grande investimento, um grande clube, uma grande torcida. Então, todo jogo a gente vai ter essa responsabilidade. Com certeza é uma responsabilidade muito grande de você vencer a equipe do Curitiba, para que a gente possa continuar subindo na tabela e sendo a melhor campanha de segundo turno. Tá aí, o Atlético hoje, o líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro, é a equipe que mais somou pontos nessa segunda parte da competição continental. Vamos continuar ouvindo o Everson, porque ele falou também sobre a importância de jogar mais uma vez na Arena MRV, lugar que o Galo já teve 3 partidas, venceu os 3 jogos, marcou 4 gols e não sofreu nenhum. Claro que ele também tem uma ponta de culpa nessa história toda, e ele falou sobre a importância de mais uma vez retornar à casa do Galo. Realmente está sendo um prazer muito grande, né? A gente está jogando na nossa arena, são 3 jogos, 3 vitórias, sem tomar gol. Nas últimas entrevistas que eu acabei dando ali, saindo da arena, eu sempre frisei que a gente está escrevendo as novas páginas dentro da arena, né? São 3 páginas lindas, com 3 boas vitórias. E agora vamos escrever essa 4ª página diante de uma equipe que vai nos dar dificuldade, mas com o apoio do nosso torcedor, que está nos abraçando nesse momento, podemos dizer assim, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e nesse último terço de campeonato. Então, com certeza, para nós, com esse incentivo, com essa sinergia que a gente tem do nosso torcedor e esse trabalho que a gente vem fazendo durante a semana, para que a gente possa, mais uma vez, desempenhar um bom futebol e, respeitando a equipe do Curitiba, buscar mais uma vitória, que a gente sabe que é de suma importância para a gente na competição. Tá, então, Everson falando sobre esse retorno na Arena MRV, lugar, como eu disse, o Atlético já marcou 4 gols, os 4 marcados pelo Paulinho, camisa 10 do Atlético, vice-artilheiro do Galo na temporada. Chegou o momento de outro marcar lá na Arena do Galo, ou vai continuar desse jeito aí até o fim do ano? Eu não sei se ele tá querendo cobrar aluguel agora, o Paulinho, algo parecido, combinou, né? Vai que ele combinou. Mas falando do Everson, né, Gil, porque o Dani, Lélio, Rafa, Breno, todo mundo que tá com a gente. Ele é muito engraçado, porque acaba o jogo, ele fala, né, e cobra, né? Eu sou melhor em campo, ou vocês não enxergam. As 2 defesas que eu fiz. As 2 defesas que eu fiz, e não sei o quê. E realmente ele tá muito bem. Essa questão defensiva do Atlético, da melhora do Atlético, passa, obviamente, por ele também.
né? Claro que às vezes chama muito mais atenção um belo gol, uma bela jogada, uma bela atuação do Battaglia também, que nos últimos jogos é o atleta mais regular do Atlético, né? Mas a gente também tem que falar dele, que nessa recuperação do Atlético, obviamente tem o trabalho dele muito bem feito, né? O jogo contra o Inter? Nossa As defesas senhora, importantes nossa dele, senhora. Né? Eu não sei nem se mudou o treinador de goleiros do Atlético, não sei se o Felipe trouxe acabou outro, mudando, mudou, mas né? não com o Filipão, foi porque o que era treinador foi pro Flamengo, né? O Sampaoli pediu. Foi antes até do... Verdade. Agora a data certa eu não vou saber te dizer, mas acabou trocando essa Então fez bem pra ele, viu? Porque ele deu realmente uma recuperada. Assim, acho que, não sei se a torcida já confia tanto nele, né? Passa muito por isso, às vezes os comentários, as coisas, ou as reivindicações que ele faz, mas ele deu uma melhorada significativa ali atrás, de maturidade mesmo. Treinador de goleiro, no caso, é o Rogério Maia, né? Tava no Galo desde 2020, trabalhou com o Sampaoli aqui, ele é de Porto Alegre. Já tinha trabalhado no Flamengo em 2018 e voltou pra lá pro Flamengo agora. Eu acho que essa, vamos chamar assim, essa melhora do Everson, né? Porque ele para mim é um grande goleiro, mas teve fases claro. E tal. Passa muito também pela melhora do sistema defensivo, né? É lógico. Porque quando a coisa tava ali, a gente se lembra de alguns jogos que eu comentei, a gente falava isso, qualquer bola aérea na área do Atlético era um Deus nos acuda, era uma confusão, tanto em relação ao Everson quanto em relação aos zagueiros, o sistema defensivo de uma forma geral. E aí vem os dois volantes, dá uma segurada no meio, a bola não estoura tanto na zaga, né? Nos zagueiros, e a bola não chega tão mastigada pro Everson, né? Pro atacante adversário, na verdade, o Everson tem que se virar e tal. Então acaba que passa pelo sistema defensivo e o Everson faz parte desse sistema defensivo, a melhora vem como um todo, né? Mas ele reclamava, né? Que a gente só falava dos volantes e dos zagueiros, né, Breno Galante? Ô Dimara, esse ponto é interessante da gente falar, né? Porque eu acho que quando o Everson dá essas entrevistas, ele tá querendo um reconhecimento porque ele acompanha muito rede social e ele vê as críticas que são feitas a ele. Então, se vocês me criticam, na hora de elogiar, por favor, me elogiem também. Parece que ele tem essa necessidade, né? De ser valorizado. E, de certa forma, eu, pelo menos, acho que ele foi injustamente criticado em alguns momentos pela torcida do Atlético, de maneira exagerada. Claro que ele viveu alguns momentos que não foi tão bom, mas eu acho que exageraram nessa cobrança em cima dele. A questão até do Rogério Maia ter ido pro Flamengo, o Minuti, que continua no Atlético, era assistente do Rogério. Então não houve um impacto assim nessa mudança, né, pro Everson, mas eu acho que é o que o Seabra falou. Quando você não tem um time bem formado, cara, são 20 chutes que são no seu gol durante uma partida. De 20, a probabilidade de você tomar gol é maior do que quando você tá com um time formado, tomar só 5 chutes durante um jogo. E aí, desses 5 que vão hoje, o Everson, que tá numa boa fase, e eu acho que passa por uma série de situações, é uma volta por cima, teve questões particulares dele também que mexeram com a parte emocional dele, é uma aprovação pra torcida do Atlético de que ele merecia ser o titular. Quando ele foi substituído pelo Matheus Mendes no jogo contra o São Paulo, e o Matheus fez uma grande partida, no dia seguinte só se falava da permanência do Matheus, a torcida do Atlético só se falava nisso. Não, é um bom goleiro, ele tem que continuar. Ele teve o voto de confiança do Filipão, permaneceu, e eu acho que ele tá, né, se esforçando para manter esse voto de confiança e tá fazendo grandes atuações aí, e merece ser o titular, né? A gente vai ouvir aqui da boca do próprio Everson, e o Lelão já comenta qual que ele acha que é o principal ponto de ajuste defensivo do Galo. Como você frisou muito bem, né? Hoje a gente é a segunda melhor defesa da competição, mesmo não estando entre o grupo dos 4 primeiros colocados, né? Isso que é algo muito difícil. Normalmente os 4 primeiros colocados sempre têm as melhores defesas, que defesa ganha campeonato, né? A gente sabe disso. Mas em relação a tomar poucos gols, cara, eu acredito isso no coletivo. É um coletivo onde desde o Hulk, desde o Paulinho estão nos ajudando do ano, fazendo uma marcação lá na frente. Quando não dá, a gente consegue baixar bem as linhas e defender ali dentro do nosso campo, e quando a bola tá chegando, graças a Deus eu tô bem trabalhado, tô conseguindo fazer boas defesas e dando minha parcela de contribuição, como eu sempre fiz para você, né, sempre dando a parcela de contribuição. E dentro desse todo trabalho coletivo, com certeza tem o trabalho do Felipão, que a gente sabe que é um cara que sabe se defender muito bem, e isso vem nos ajudando muito nessa crescente da
na competição é essa crescente na tabela. Tá aí o goleiro Everson, seu Lélio Gustavo, falando sobre o ponto de vista dele, o principal ponto de ajuste defensivo do Galo, na opinião dele. Faz muita diferença, Lelão, ter uma defesa mais sólida? Isso facilita a vida do goleiro? Não, facilita, mas lembrando que com o Cudê também o Atlético marcava muito, né? Ele tinha aquela chamada pressão pós-perda, né? Como você gosta de falar sempre, né? E de ressaltar que a gente viu muito isso ontem em ação lá em Porto Alegre, mas o lance é o seguinte, o Atlético ainda tem cedido oportunidades aos seus adversários. São poucas, mas a diferença é que agora a bola não entra com facilidade, porque cedia poucas chances e a bola estava entrando. E o Everson, sem dúvida alguma, eu acho que ele virou a chave dele depois da atuação do Mendes lá no Morumbi, quando realmente ele fez a diferença. O jogo estava 1-0, ele fez defesas importantes e depois o Atlético conquistou a primeira vitória sobre o Filipão. Eu acho que ele individualmente melhorou. A defesa num todo cresceu sim, mas a gente viu, contra o Cuiabá e contra o Inter, ele teve que fazer 2 milagres, porque a defesa falhou, entendeu? Então, é isso aí. O goleiro, né, como a gente tava vendo o Lucas Perry no Botafogo, o Bento no Atlético Paranaense, é pra fazer a diferença pro time também. Pressão pós-perda que o Cudê vai sofrer agora, né? Pressão pós-perda pro Fluminense. Pós-perda de vaga, e né? ter um Grenal na sequência, Giovana Pires. O bom que o Grenal vai sacudir os jogadores de vez, né? Não vai dar nem tempo pra lamentar, né? Sem tempo para lamentar. Em relação a essa questão defensiva do Atlético, nos últimos 10 jogos, foram 3 gols sofridos em 7 partidas também sem tomar nenhum gol. O Atlético, então, melhorando bastante em relação a isso e tá igualando também, é igual a melhor momento defensivo do Atlético na temporada também foi 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Se passar mais uma partida agora contra o contra o Curitiba, vai ter aí 4 partidas seguidas sem ter a defesa vazada e vai ter já a melhor sequência da temporada. Até sobre o que o Everson falou no finalzinho da resposta, eu lembro do que ele disse a mim mesmo, né, durante uma entrevista na Zona Mista, depois do último jogo contra o Cuiabá, que ele falou assim, que eu perguntei pra ele, né, por que o Atlético melhorou defensivamente. Ele falou assim, o Filipão, por mais que tem gente aí que ainda chama ele de retranqueiro, tem essa parte boa também, que acaba ajustando um pouco melhor essa questão defensiva. Pra gente fechar esse assunto, mensagem agora do Fabrício Almeida, que é da comunicação do Atlético, esclarecendo sobre os preparadores de goleiro do Atlético hoje. Tem o Danilo Minucci e também o Rafael César, e também de acordo com ele, até o Minucci estava na última convocação da seleção olímpica, participando também, então é um bom profissional, com certeza. O Everson tá muito bem servido por lá, isso é importante também. Entrou mesmo. É isso, vamos continuando então o destaque do Atlético por aqui, falando agora sobre a escalação do Galo. Já pensando nessa partida, a gente passou a semana inteira sem tocar tanto no assunto da escalação, mas chegando na quinta-feira, já às vésperas do jogo contra o Coritiba, a gente vai poder entrar um pouco mais nesse assunto. Lembrando, o Atlético tem um retorno do volante Otávio, ele cumpriu suspensão na última partida contra o Internacional, agora já está à disposição do Eduardo Cudê. Caramba, cara. Eduardo Cudê. Né? É o jogo de ontem, né? Luiz Felipe Scolari. Já não nos pertence mais. Do Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético já desde junho dessa temporada. Eduardo Cudê tá longe do Galo há bastante tempo. Então, o volante Otávio está à disposição do treinador e deve voltar sim à equipe titular. Essa, inclusive, deve ser a única mudança do Atlético contra o Curitiba em relação à última rodada, porque naquela partida o Edenilson fez a função ali do Otávio no meio-campo, ficou ao lado do Batalha e também do Pedrinho. Aí fica aquela dúvida, o Pedrinho não fez uma boa partida, né? Não esteve tão bem contra o Internacional, assim como o Atlético como um todo, né? O Galo ganhou de 2-0 por um milagre ali, que a gente até discutiu isso durante a semana. Mas é melhor já manter ele no meio-campo do Galo agora mesmo, depois a gente vê essa história, ou talvez já é o momento de tirar. Lembrando que tem Igor Gomes, Zaratio, Johan, Edenilson, Patrick, meio-campista ali no Galo não falta. A informação que a gente continua tendo, uma belinha que passa lá no centro de treinamento de vez em quando, enfim, é de que as possibilidades são grandes que o Igor Gomes seja mesmo titular. Aí eu não consigo mais apurar se realmente no lugar do Pedrinho
ou se numa outra condição de sistema tático, mas a chance do Igor Gomes é muito boa de entrar como titular. Eu acho que uma coisa é certa, né? Os dois volantes voltam, né? Sim. Eu acho que aí não tem muito segredo. Eu não tô muito imediatista também. O Pedrinho outro dia tava elogiando que ele tava crescendo, voltou ao futebol e tal. Aí de repente ele tem uma sequência aí de, 2 jogos e não vai tão bem. Não, vamos tirar. Eu acho que o Igor Gomes merece, tá jogando muita bola. Ele é um dos postulantes, claro, a ser titular. Mas eu acho que às vezes também a gente é muito imediatista, sabe? O Pedrinho fez 2 jogos ruins, tira, põe outro e tal. Não sei, o futebol não é assim. O futebol tem que ter uma certa sequência. Se o cara não tiver 2, 3, 4 jogos ali de sequência, daqui a pouco como é que vai mostrar alguma coisa? Não dá nem tempo do cara se entrosar, entrar, saber como é que vai ser e tal. Eu não sei se é a hora de tirar o Pedrinho, mas que o Igor Gomes está pedindo passagem, sem dúvida, mas pode ele não ser no lugar do Pedrinho, né? Pode até não porque ser dele, o Luiz Felipe Scolari falou que não ia mexer muito no time, né? Ele então, falou que o time era aquele, né? Mas aí ele vai fazer um meio de campo com Otávio, Batalha, Pedrinho ou Igor Gomes, Paulinho, Pavão e Hulk. Não sei. Mas não sei, talvez seja numa outra forma tática, não sei, vamos ver. Mas diz que o Igor Gomes, pelo menos, eles têm conversado muito e a chance dele entrar como titular pode acontecer. Não sei também se é o jogo contra o Coritiba e aí é uma possibilidade, né? Ou uma situação de jogo mesmo, mas do que a gente consegue apurar nesse momento, o Igor Gomes está entrando como titular. Mais uma vez na questão do imediatismo, aí o Igor Gomes entra como titular, por exemplo, contra o Coritiba. Aí não vai bem. Não, olha lá, tá vendo? Tem que tirar, tem que colocar o Pedrinho e tal. Sim. Eu acho que tem que ter uma certa sequência. Pra mim, desse time todo aí que ele fala que é esse, pronto, acabou, né? Pra mim, o que realmente não tá apresentando aquilo que a gente espera dele é o Pavão. Mas a gente discutiu que em termos defensivos, né? Não sei o quê, o Lélio e o Breno Galante falaram isso aí, né? Que em termos defensivos, taticamente, ele tem a importância dele. Bora ver. Eu gosto muito do futebol do Igor Gomes, também, até já reclamei algumas vezes, o Breno Galante, o fato dele ser reserva, eu não acho que ele seja jogador pra ficar na reserva do Galo, mas aí depende muito da opinião do treinador, né, Breno? Ô Rafa, o Igor hoje, ele é aquele primeiro suplente do Atlético, né? O Filipão sempre recorre a ele. De 18 jogos que o Filipão fez no comando do Atlético, ele jogou 14. Né? Ele tá sempre sendo acionado. Eu, sinceramente, vendo o momento que o Atlético vive, o Seabra falou aí, o Pedrinho já fez 5 jogos seguidos. Desses 5 jogos, um jogo ele não foi bem, que foi esse último jogo, mas ninguém foi bem. Giovana destacou muito bem. Eu acho que seria prematuro você tirar e colocar o Igor Gomes, que voltou nesse jogo contra o Internacional depois de um tempo que ele estava lesionado. E ele teve essa oportunidade, entrou no segundo tempo. Eu acho que até a maneira tática com que se desenhou o jogo pode ter ajudado o bom desempenho dele. O Atlético teve uma postura diferente, o Atlético buscou mais o gol no segundo tempo, isso ajudou o desempenho do Igor Gomes. Agora, sinceramente, pelo momento que vive o Atlético, pela coisa que tem encaixado, eu não mudaria o time, eu daria mais uma oportunidade ao Pedrinho. Se ele não for bem no primeiro tempo, você tem a opção de colocar o Igor Gomes. Eu deixaria o Pavão ali fazendo aquela situação que ele tá fazendo, né, auxiliando bem o lateral ali pelo lado esquerdo. Acho que a coisa encaixou. Se encaixou, o Filipão já tinha dado a dica numa coletiva, mantém. E você tem aí 5 peças que você pode mudar ao longo do jogo, que pode ajudar em alguma eventual necessidade. Não, e com o Otávio também, voltando, o Pavão é uma válvula de escape, porque é um jogador rápido e driblador, né? E nos jogos aqui na Arena ele não fez o gol, mas ele participou de jogadas importantes. Então, nessa aí eu concordo com o Breno, não tem que mexer nada. O time do Atlético é esse aí, voltando o Otávio, e naturalmente quem vai sair é o Edenilson. Tá escalado para domingo. E aí, torcedor, você acha que o Atlético tem que mudar a base do time pro jogo contra o Curitiba? Mantém mais ou menos a mesma coisa que a gente viu em campo ali contra o Internacional? Conta pra gente aqui no 988-100-917, também no superchat do YouTube. Gil, vamos falar rapidinho aqui de gramado da Arena MRV, porque hoje tivemos imagens exclusivas, né? O pessoal da BTN, o helicóptero da BTN sobrevoou a Arena MRV
e as imagens estão inclusive aí na tela da live, o gramado da Arena MRV parece que tá melhor, muito melhor em relação ao que vimos nos outros 3 jogos. Apesar daquele vídeo do drone lá, a gente ter ficado um pouco assustado com uma certa região do gramado, né? É porque a situação é a seguinte, Rafa, quem não acompanha a gente pela live, vou explicar. O Atlético continua fazendo aquele período, usando aquelas máquinas que imitam a luz solar para poder ajudar naquele fortalecimento da grama em algumas regiões que, de acordo com o Galo, o sol não bate muito bem por conta da posição do estádio e também a estrutura que existe, né, na Arena MRV. Então essas máquinas de luz estão por lá ainda naquela parte que é mais problemática de fato do estádio do Atlético. E também uma outra manobra que o Galo precisou fazer durante esse período foi fazer umas covas, esse foi o nome utilizado pelo Atlético, né, pela Arena MRV, fazer alguns buracos em parte da grama para plantar mais grama, para melhorar, para fazer com que ela cresça melhor a partir de agora. Até aquelas imagens que a gente observou, Rafa, em relação aos furinhos, né, que estavam ali em parte do gramado em algumas regiões, era por conta dessa tecnologia, essa manobra aí feita pelo Atlético, esse pequeno ajuste para melhorar a situação do gramado da Arena MRV, que mais uma vez, de acordo com o Galo, vai estar tranquilo para o próximo jogo. O Atlético não vai ter dificuldades contra o Curitiba em relação ao gramado, pelo menos é a visão do Atlético. Da última vez que nós tivemos lá, né, o ponto pior era um pouco depois de onde fica a cabine até da FM O Tempo, né? Ali à esquerda, vamos lá. Onde plantaram os rolos, estava ok. Sim. Né? Aí depois você via que do outro lado ela tava meio sozinha, meia capelinha, estranhinha. Aí que você vê que ela realmente não toma sol, né? Porque não gente, faz assim, a fotossíntese necessária. Numa boa, nós vamos ter o gramado da Arena MRV legal no Campeonato Mineiro do ano que vem. Também acho, eles devem fazer uma essa inauguração aí foi meio que, vamos lá. Aí a ferro e fogo, né? Bom, o que pareceu, porque o jogo contra o Santos, primeiro jogo já foi, né, gramado daquele jeito. Então eu acho que se não tivermos também shows. Vai ter o Paul McCartney, né? Na última rodada depois da última rodada do Atlético em casa. E depois não tem nada mais marcado, né? Não, ainda não. Ainda não. Se não tivermos esses shows grandes, né, nesse porte aí, eu acho que o gramado pro Campeonato Mineiro do ano que vem vai estar beleza. É como o Rafa fala, vai haver uma transposição de grama, né? Um transplantezinho, né, quem sabe? Ou até resolver, né? Se vão botar a tal da grama sintética. Já tá resolvido. Né? Já tá resolvido. Vai ter a grama sintética, o Atlético estuda para quando é que de fato vai acontecer. Mas que vai ter, vai ter. Aí, né? Até começar o Mineiro, quem sabe, né? A estrutura, pelo menos a parte da drenagem, né, Breno? Que a gente já tinha discutido, que é o que impede, talvez, uma troca de grama de natural para artificial no Mineirão de forma rápida, porque a drenagem não é a mesma que se usa para gramado natural. Isso. E na Arena do Galo já tem isso, né, Breno? Se quiser trocar, é mais fácil. Infelizmente, né, essa sequência de shows atrapalhou demais e o momento, como o Seabra falou, né, de você ter uma necessidade até financeira de você inaugurar o estádio, eu acho que ainda não estava no momento certo, né? E aí você, não estando no momento certo, fazendo o show como fez, agravou. E agora, para correr atrás do prejuízo, a coisa não é tão simples. Mesmo jogando com um espaçamento aí de uma semana, a gente tá vendo que a grama ainda sofre. E aí tem uma questão também, talvez, do projeto de não bater sol lá. Agora, a Giovana, eu acho que matou tudo, né? É a questão de virar um gramado sintético. Acho que não vai ter outra solução, a não ser que se realmente o Atlético, olha, aproveitar esse final de ano aí, ó. A partir do dia 3 teve o show do Paul McCartney, 3 de dezembro. Então fecha a arena, vamos cuidar, fazer todo o esforço e só a partir do Campeonato Mineiro, que deve ser o quê? Segunda quinzena de janeiro, e ver como vai ser. Ver se realmente ali a coisa pega. Porque o torcedor tem essa expectativa e ficou frustrado. Essa é a realidade. Hoje o torcedor ficou um pouco frustrado pela condição do gramado, que se esperava muito mais, né, Rafa? Com certeza, Breno Galante. Se fosse fácil assim, arrancava o gramado fora e fazia um show no concretão. Isso, hein? Aí ia ser tranquilo. Não é Lego não, viu, irmão? Que você arranca a pistinha de Lego verde e tira lá e tá tudo certo. Faz igual o Real Madrid lá, ó. Daniel Seabra não conhece a mãe natureza. Não, pra fazer igual o Real Madrid ou o Tottenham, tem que investir uma grana boa, né? Porque o gramado novo do Santiago Bernabéu, ele desce, é tipo um estacionamento subterrâneo pro gramado. Ele desce, ele vai descendo aos poucos, é uma coisa, negócio de outro planeta.
Não é fácil não, preciso de muito dinheiro, quem sabe um dia essa tecnologia chega ao Brasil. Gil, a gente fechou a primeira parte do noticiário do Galo, daqui a pouquinho você volta com mais informações? Fechou, eu volto, porque o Atlético tá de olho no jogo de hoje à noite, Boca e Palmeiras e Boca, né, no Allianz Parque, porque pode melhorar a situação do Atlético na tabela, rumo a uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vai que, né, vira aí um G8, G7, 30, G35. Que foi o que aconteceu no passado. O Galo só classificou por conta disso. Verdade. Vai que. Ô, Breno Galante, te aguardo aqui amanhã, viu? Anunciou que vem presencialmente, agora tu dá teu jeito. O ar-condicionado amanhã não vai estar funcionando. Para aí, Giovana. Eu ia falar sobre essa questão de ficar jogando praga em cima das coisas, e a Giovana já jogou uma pra mim aí agora. Brincadeira, né, velho? Direto. Não vem não que vai estar calor. Pior que se não funcionar amanhã vai ser engraçado. Eu ia fechar aqui lançando pra vocês a seguinte coisa. O Alan passou por cirurgia no tornozelo direito hoje no Rio de Janeiro, só volta na próxima temporada. 13 jogos só pelo Flamengo, 5 como titular. Será que isso foi praga da torcida do Atlético, gente? Depois vocês respondem por aí, porque eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a torcida do Atlético, jogou uma certa praga pra ele lá, e o Batalha voando por aqui. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu. Vou responder a sua pergunta. Os flamenguistas da live já sentiram ali, estão falando que a culpa é dos atleticanos. Foi nada, ele tava tão feliz lá, não é? Olha aquele monte de foto, tô aqui, o grande time. Sem querer ser paia, mas já sendo, a mãe de quem que vai chorar agora? Nossa, gente. Nossa, um abraço, Giovana Pires. Tchau, daqui a pouco. Eu não ia falar não, mas não teve jeito, Gil. Aqui, você nunca mudou de emprego, não? Não. Beleza, há formas e formas de se sair, né? Há formas e formas de se sair. Ele podia ter saído, foi falar potoca lá na coletiva no Flamengo. Cuidado com a sua voz. Não, eu tomo cuidado, eu não rogo praga pra jogador por conta de lesão não, que eu já brinquei 2 vezes com isso no Barba, e ferrou, foram 2 do Galo e eu fui parar no hospital. Aí. Isso aí eu não sou mais. Cuidado com a agora, garganta. O cara vai pra coletivazinha de imprensa lá no Flamengo falando um tanto de potoca. É isso aí.